Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Veja a descrição do vídeo. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas nossas previsões de hoje, dia 27 de fevereiro de 2021. Então, vamos começar vendo aí, o que aconteceu nos últimos 3 dias, o dia 26, 25 e 24. No dia 26, essa figura aqui à esquerda, nós vemos claramente que teve uma chuva bem distribuída no país, principalmente, pela passagem aí de um sistema frontal. Esse sistema frontal associado com uma frente fria está formando agora uma novas acas que deve atuar aqui um pouco sobre a região de Minas Gerais, Goiás e interligar com a umidade aqui da Amazônia. Nós vemos claramente que a Zecite ainda mantém o estado dela aqui próximo à região equatorial. Com isso ela acaba interagindo bem mais aqui com a região norte do país, pegando bem tanto o extremo norte aqui da região norte, como também aqui partes da região norte do nordeste brasileiro. Aqui na costa a gente vê o retorno das chuvas começando, provavelmente foi atingida por algum pulso, uma onda de leste, associada aí a alguma perturbação na Zecite. Como também aqui você percebe claramente que ela tem uma interação, a zona de convergência intertropical bem definida aqui sobre o Maranhão, Piauí e parte do Ceará. Essa região aqui mais centro-leste da região nordeste, por exemplo, ainda apresentando um tempo bem seco, mas a gente já vê aqui claramente um avanço desse sistema frontal e retorno aqui das chuvas para a região oeste da Bahia. Região centro-sul, a gente vê também alguns acumulados, mais aqui próximo à costa, como também aqui no oeste de São Paulo e na região leste do Mato Grosso do Sul. As demais localidades do Brasil apresentando realmente uma chuva, como a gente já vem observando nos últimos dias, essa chuva bem definida e bem distribuída aqui, principalmente sobre a região norte do país. Destaque ainda fica aqui um pouco para o Rio Acre, que está passando por um período de cheias intenso e deve continuar ainda essas chuvas nos próximos dias. Também aqui, apesar dos mapas não mostrar, mas a gente teve uma chuva boa no centro-norte da Bolívia, que vai aqui acabar levando água até a região de Jirau e Santo Antônio. E olhando os últimos 3 dias, que essa figura aqui da direita, a gente vê claramente que a gente tem a continuação de uma chuva bem distribuída na maior parte do país, mostrando claramente que aquele sistema de alta pressão que a gente via aqui atuando há algum tempo atrás na costa leste aqui do Brasil, ele está bem desintensificado, ainda pega um pouco aqui a região nordeste. Então a gente vê claramente que essas regiões aqui, principalmente na costa entre a Bahia e o sul de Pernambuco, ainda a gente tem aqui um tempo seco bem definido, mas claro que aos poucos esse parâmetro deve ir mudando, principalmente pela atuação aqui de algumas perturbações ondulatórias dos alisos de sudeste, as POAs, que devem atuar aqui e chegar na costa leste do Brasil. E mostrando bem essa distribuição das chuvas no país, porque a gente não tem, como a gente teve alguns anos atrás, a formação daquele bloqueio atmosférico aqui mais na região central. Então a atmosfera está livre. Claro que as frentes elas estão passando aí e estão ajudando a formar zonas de convergência e a formar convecção local e consequentemente chuvas na maior parte do país, ok? Olhando bem o que o modelo agora do IMET está prevendo, o COSMO do IMET está prevendo para os próximos 7 dias, ele está mantendo toda essa chuva aqui mais localizada na região centro-norte do país. Tem alguma chuva aqui continuando, aparecendo e surgindo, principalmente aqui na costa leste do Nordeste e aqui na região mais central do sertão aqui do Ceará, Pernambuco, Paraíba. Te vê que está acontecendo esses totais pluviométricos. Uma coisa que vale salientar que
Apesar dos modelos eles estarem subestimando a precipitação na maior parte do país, em algum ponto ou em algum local você pode realmente ter chuvas acima do esperado para essa época do ano e ter um acumulado muito bom. Mas na média, para o país, quando você compara o observado com o previsto, você vê claramente que o observado está abaixo do que os modelos estão prevendo. Então, os modelos estão superestimando na média do país, mas claro que cada região tem sua particularidade e você ficar observando região por região é muita informação. Então, o que eu falo nos vídeos é uma forma mais generalizada da gente enxergar quais são os fenômenos que estão acontecendo e o que pode influenciar aí nessa manutenção de chuvas, por exemplo. Ok? Então a gente vê claramente que está trazendo aqui, mantendo uma chuva até o dia 6 mais localizada na região centro-sul. A gente tem a quebra da formação dessas acas agora, que está acontecendo nesses últimos dias, que está pegando bem aqui a região de Minas Gerais, já avançou um pouco sobre o norte de Minas, sul da Bahia. Nos próximos dias isso vai se quebrar, depois até o dia 6 a gente tem uma manutenção dessa chuva mais concentrada na região sul e também mais concentrada aqui na região centro-norte do país. Porém, o que é que vai acontecer? Depois essa frente ela vai conseguir avançar um pouco e provavelmente lá para o dia 7, dia 8 ou até o dia 10, acredito eu, que nós tenhamos aqui claramente a formação de uma novas acas. E essas acas ela deve trazer uma chuva boa para o Mato Grosso do Sul, São Paulo, depois avança e provavelmente no final do horizonte ela deve chegar no norte de Minas e oeste da Bahia. Então deve trazer essa circulação, principalmente dessa quantidade de umidade relativa em médios níveis da atmosfera até a região nordeste, por exemplo. E a gente vê aqui um pouco ainda a atuação do sistema de alta pressão na costa do leste e do nordeste, pegando principalmente aqui a região da Bahia. E isso é interessante porque a gente ainda vai ter aí chuvas acontecendo ao longo dos próximos dias, principalmente aqui na faixa leste do Nordeste, entre o maior totais pluviométrico, na verdade, entre Pernambuco e Rio Grande do Norte, mas a gente tem uma chuva aqui entre Alagoas e todo o litoral leste da Bahia, ok? Acompanhar para ver o que vai acontecer, até porque a gente tem a Zecite aqui, ela aparentemente ela está um pouco mais ao sul e ainda continua aqui interagindo com as chuvas, principalmente no Pará, Maranhão, Piauí e parte aqui da costa norte do Nordeste brasileiro. Olhando agora a questão do centro de alta pressão, de baixas pressões, a gente vê que essa alta ela ainda está permanecendo aqui na região do Atlântico Sul, porém ela está mais fraca do que o normalmente, né? Então ela perdeu intensidade. A gente já tem um avanço de alguns sistemas de baixa pressão aqui, formação de frentes avançando sobre o país, por exemplo, a formação de zonas de convergência ou de umidade, se fosse pela classificação antiga, mas deixou de ser usada. E agora a gente chama de zona de convergência do Atlântico Sul, porém com a característica mais fraca do que normalmente acontece. Então começa a avançar e a gente vai ter aquele jogo de gangorra barométrica que eu sempre venho falando para vocês há algum tempo, né? Essa alta enfraqueceu, permite a entrada de alguns sistemas, depois ela ganha um pouco de força. Por exemplo, agora nesse início de março, as chuvas mais concentradas na região sul, mas vai vir outra frente, o sistema frontal vai conseguir avançar, empurrar essa alta mais próxima aí para a África e liberar a atmosfera sobre o país. Com isso, o que você tem é a organização de chuva, convecção na maior parte do país e continua aí tendo uma chuva boa na maior parte. Claro, algumas regiões ainda apresentam um pouco seco, mas a maior parte do país com chuvas previstas nos próximos 15 dias. E observando aqui a questão do sistema de alta pressão e médios níveis de atmosfera, né, pela altura geopotencial na região central do país, nós vemos claramente que não existe nenhum geopotencial bem fechado aqui acima de 5.880 ou 588, né, nesse caso do modelo aí de FS, mas alguns outros modelos, como se você estivesse multiplicando aí por 10. Então a gente tem aqui realmente, né, alguns indícios de a permanência, por exemplo, de uma pressão mais baixa, o que vai favorecer a entrada de frentes
e a formação, por exemplo, de zonas de convergência. Essa frente cá acaba passando rapidamente pela região sul e ela tende a ficar um pouco mais estacionária sobre o sudeste e parte aqui do sul, do nordeste, oeste da Bahia, por exemplo. Observando que o modelo GFS está projetando de chuva, que a gente vê claramente que a gente ainda tem a atuação daquele sistema de alta pressão aqui, né, sobre a região do Atlântico Sul. Então ele está atuando, mantém essa chuva mais localizada na região sul do país para os próximos dias. Depois a gente tem um avanço de uma outra frente aqui pela região sul. Essa frente ela vai avançando e ajuda a formar convecção, chegando essa chuva a atuar principalmente aqui no norte, por exemplo, no oeste, na verdade, da Bahia, chegando próximo ao norte da Bahia, e eu acredito que esse sistema ainda ele vai conseguir avançar mais um pouco e vai atuar sobre aí Sergipe, Alagoas, sertão de Pernambuco, lá no final do horizonte, dia 14, a gente vê aqui claramente uma formação típica, e a gente ainda deve ter muita chuva ao longo dos próximos dias nessas regiões. A gente vai passar por um pequeno período seco de alguns dias, acho que acredito mais uns 4 ou 5 dias na região nordeste, ali na maior parte do nordeste, mas depois a gente começa a ter rompimento dessa barreira e a chuva começa a avançar e chegar a atuar aí na maior parte do nordeste, como também mantendo a chuva bem definida na maior parte aqui do norte, pegando bem as bacias do Xingu e do Tocantins. Isso é bom porque você acaba maximizando, né, a geração do norte, o norte torna-se exportador, e você tem nessa exportação a distribuição melhor dessa geração no país. Depois disso tudo, né, lá para o dia, por exemplo, dia 6, dia 8, a gente ainda tem uma chuva. Dia 10 já começa a ficar mais seco aqui na região centro-sul, a gente tem uma chuva acontecendo, mas também nada tão significativo a ponto de mexer muito com as vazões, por exemplo. Mas ficar de olho agora nesses próximos 5 dias, que a gente tem uma chuva condicionada, principalmente aqui na região incremental Itaipu, muito boa prevista, e se isso acontecer, provavelmente vai mexer bem nos preços da energia. E olhando aqui a anomalia de temperatura, nada além da normal climatológica. Em alguns momentos a temperatura acima do esperado, em alguns momentos a temperatura abaixo do esperado. Mas na média, para os próximos dias, temperaturas realmente dentro da faixa climatológica, dentro da normal climática. Olhando agora a questão do armazenamento de água no solo, a gente vê claramente a região centro-sul, né, está começando a recuperar, até porque as previsões mostram a concentração de chuva mais nessas regiões. Porém, aqui mais na região sudeste, principalmente sobre Minas Gerais, também aqui em parte da Bahia, a gente começa a ter uma leve diminuição, porque você está trocando o locacional de chuva. Os modelos começam a mostrar chuvas mais na região centro-sul e aqui na região sudeste, por exemplo, uma diminuição. Então, mas a gente já viu que lá na frente isso vai inverter novamente, vai voltar a secar aqui o armazenamento de água no solo, porque as chuvas vão retornar aqui para a região sudeste e parte da região nordeste do país. E o restante do país, né, das outras regiões, claramente a gente não vê mudanças significativas nesse armazenamento, então provavelmente teremos uma manutenção até aí o dia 2, dia 3. Então, região de quadratos reservatórios ainda apresenta chuvas significativas, as bacias de Xingu e Tocantins também estão apresentando. O outro detalhe para a gente notar claramente é que os modelos, às vezes, eles estão errando no locacional. Então, por exemplo, tenho percebido que ele está colocando uma chuva chegando no máximo ali na região central de Minas Gerais, mas no verificado a gente observa que existe um pouco aí de locacional meio que equivocado. Então, quando você compara o locacional do modelo com o locacional da chuva observada, você vê que a frente ela conseguiu avançar um pouco mais, por exemplo, e chegou até o norte de Minas. Não ficou só localizada aí na região, por exemplo, do sul de Minas, centro-sul de Minas. E outro destaque também é que às vezes a frente ela vai avançando e quando ela vai se aproximando de determinadas regiões, ela acaba ajudando a provocar convecção local por algum sistema de baixa pressão, alguma coisa ali que localmente ela conseguiu fazer, né? Então ela conseguiu, por exemplo,
apesar dela ter chego ali até a região do norte de Minas, ela não teve força suficiente para chegar no oeste da Bahia. Porém, ela ajudou a formar ali convecção e trouxe chuvas para aquela região. Então foi uma coisa bem localizada que aconteceu devido, por exemplo, à interação de vários fenômenos sobre a região. Ok? Então ficar de olho para ver, né? Tem que comparar região por região para ver mais ou menos o que está acontecendo. Região sul ainda deve apresentar diminuição nesses 2 dias aí à frente, mas depois o tempo seco ele regride um pouco, a gente volta a ter chuva lá na região, a gente pode ter um aumento significativo, acompanhar para ver. Acho que amanhã ou segunda a gente vai ter melhor essa definição. O destaque ainda fica para a região de Rio Madeira, né, que apresentou chuvas expressivas, está apresentando ainda um aumento fraco gradativo das invasões e ainda choveu bem na região centro-norte da Bolívia. E olhando o que os modelos do ONS estão mostrando, os três agora estão concordando bem no locacional, né? Eles mostram a chuva aqui mais concentrada na região centro-sul do país. Então, a região aqui mais centro-norte está mantendo o padrão que a gente está vendo nos últimos dias. E só o ETA aqui que está mostrando o nordeste e parte do sudeste aqui, principalmente centro-norte de Minas Gerais. E a região aqui, por exemplo, Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro, né? Com tempo mais seco e aqui a maior parte da costa mais leste do Nordeste também apresentando tempo seco, mas o XMWF e o GEFS mostram a chuva ainda continuando sobre essas regiões. Obrigado, pessoal, pela participação, paz e bem.